Salve pessoal, tudo bem aí? Terça-feira, terça-feira chegou com muitos R's, terça-feira chegando aqui na nossa live, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Nós estamos ao vivo na nossa página no Facebook nesse momento, arroba Terceiro Tempo aí, nossa página no Facebook, para você nos acompanhar, participar conosco da live desta terça-feira. Pessoal, é o seguinte, Atlético Mineiro tentou o Thiago Nunes, deu confusão lá com o Atlético Paranaense, certo? Teve nego chamando nego de traíra e tudo mais. Enfim, óbvio que você vai mexer com o Petralha e ele não vai aliviar para ninguém, né? Ainda mais do jeito que foi. O Atlético Mineiro tentou, sondou também o Jorge Sampaoli e não deu certo, não teve jeito de negociar. Agora está na mira, ou estaria na mira do Atlético, informação no terceirotempo.com.br, by UOL Sports. Rogério Ceni seria o alvo da vez do Atlético Mineiro. O Rui Costa, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, trabalhou no Grêmio, trabalhou na Chapecoense, depois da tragédia, né, foi o diretor responsável pela reconstrução de elenco e tudo mais. Agora ele é o diretor do Atlético Mineiro. E ele está sondando a possibilidade de trazer o Rogério Ceni para o Atlético Mineiro. E aí, o que é que você acha? A nossa pergunta do dia é nesse sentido. O que é que você acha? O Rogério Ceni já está devidamente preparado depois de uma temporada inteira e um belo trabalho no Fortaleza. Já venceu a primeira da decisão do estadual, fazendo um ano e meio, né, de trabalho lá no Fortaleza, o Rogério Ceni. Você acha que o Rogério já está preparado? Você contrataria o Rogério Ceni para ser o treinador da sua equipe de futebol? Fosse você um dirigente, fosse você um diretor de futebol? Essa é a pergunta da nossa live de hoje. E é claro, você pode opinar sobre o que você quiser. O Cleison não iria ser julgado, mas agora vai ser julgado de novo. Então tem polêmica já envolvendo essa decisão de Campeonato Paulista. E é claro, vamos falar também dos jogos do meio de semana. Afinal de contas, hoje terça-feira já tem bola rolando. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Pergunta do dia. Grande abraço a todos que nos acompanham. Eu acho que o Rogério Ceni já está mais maduro. Não é que a gente ache que ele já esteja pronto completamente. Porque é um ano de trabalho, na verdade. Porque ele começou o trabalho no São Paulo no começo do ano, aí durou só aqueles meses do Campeonato Paulista, né? Foi demitido e aí ele foi para Fortaleza em 2018. E aí fez... Não, ele fez a temporada inteira de 2018 no Fortaleza. Ele saiu do São Paulo em 2017. 2017? Sim, porque depois ele foi para o exterior ainda, ficou mais um tempinho. É verdade. Ele viajou, foi para cursos lá fora, fez... Então, um ano e meio quase. Eu acho que o Rogério... o que ele não podia era ter começado no São Paulo. A gente criticou muito isso. E ele fez muito bem em aceitar esse convite do Fortaleza. Porque o treinador ele tem que ir se maturando, ele tem que ir aprendendo as manhas, tem que ir aprendendo o jogo de vestiário. Porque uma coisa é quando você é atleta, a outra é quando você é treinador. Quando você é atleta, por mais importante que você seja, como o Rogério Ceni era muito importante no São Paulo, é diferente. Os próprios jogadores dependem muitas vezes de você, das suas cobranças de falta, de seus gols. Então muita coisa que acontece no vestiário acaba ficando de lado. Você tem um grupo, o grupo vai te defender. E como treinador, muitas vezes a situação é diferente. Você tem que ter muito jogo de cintura. Você não pode ficar criticando o atleta, você não pode chegar. Você tem que ter o grupo, tem que ter o domínio do grupo. Então, de repente, quando ele foi para o São Paulo, ele entrou, colocaram ele achou, de repente, que tinha tudo na mão, que era o ídolo do São Paulo, e a coisa não foi bem assim. Ele foi colocado para ser um chamariz do presidente Leco, que queria ter o seu mandato reeleito. E aí, depois que o Leco conseguiu a sua reeleição e viu que o São Paulo andou com o Rogério Ceni, deu um pé na bunda do Rogério Ceni sem dó nem piedade. Por isso que o Frank fala que a direção do São Paulo é uma piada. E realmente e esse foi mais um dos fatos que mostrou. Coisas, é por isso mesmo. Esse é mais um fato que mostrou. Porque até ele sabia que o Rogério Ceni não estava preparado para aquilo. Mas ele colocou o Rogério Ceni para ser o seu chamariz de eleição, e depois que ele ganhou a eleição, ele acabou tirando o Rogério, como se o Rogério não tivesse toda aquela importância. Não devesse permanecer, ele não devia ter entrado, porque ele tinha que trabalhar um pouco mais em base, num time menor, para pegar
aí que eu falo, essa maturação que o Rogério pegou no Fortaleza. Ele fez uma bela Série B, levou o time para a primeira divisão, já está aí no campeonato estadual com o primeiro jogo, vencendo em cima de um Ceará do Lisca, que vem jogando competições mais importantes. O Ceará vinha jogando a Série A e terminou bem o campeonato. O Ceará começou bem a Copa do Brasil. Fez bons jogos, inclusive contra o Corinthians. E o Rogério foi lá, mostrou, ganhou o jogo por 2-0 e está aí a um passo aí, a um empate ou uma derrota de 1-0 para ser campeão estadual. Então eu acho que o Rogério já tem condições. E o Atlético Mineiro é um time que também é legal para o Rogério ir. Porque é lógico que a pressão no Atlético existe. Opa, e bastante. Muita. Mas ainda de repente não é hora do Rogério vir para esse eixo Rio-São Paulo. Primeiro que São Paulo, ia ser muito estranho o Rogério sendo no Corinthians, no Palmeiras, não que isso não vai acontecer nunca. Eu acho que o treinador que é profissional, ele tem que deixar de lado a sua paixão por um time, e esse time que me mandou embora, inclusive. Mas eu acho que ainda não é a hora, acho que a pressão nesse caso seria muito maior para o Rogério Ceni, para ele vir para um Palmeiras ou para um Corinthians. Ainda não está preparado para isso. Não é aquele técnico que, quando ele chega em qualquer lugar e ele é indiscutível. Então, não daria. No Rio de Janeiro só tem um time, é o Flamengo. Fora isso, eu não sei se é melhor até continuar no Fortaleza. E aí você tem realmente esse eixo Rio, São Paulo, Paraná, que tem, já é um degrau a mais em relação ao trabalho dele no Fortaleza. Então por isso que eu acho que se o Atlético tentar mesmo o Rogério, eu acho que o Rogério vai aceitar e vai sair. E a direção do Fortaleza, sabe, a gente se coloca como um time menor, como um time que não tem tanto dinheiro, não tem tanta verba para investir, e aí a direção do Fortaleza vai dar simplesmente muito obrigado para o Rogério, por todo o trabalho feito, talvez até pelo título estadual, né? E eu acho que a chance do Rogério ir para o Atlético, se houver realmente uma proposta, é muito grande, acho que é enorme. Como diria lá em Minas Gerais, vai comendo pelas beiradas, né? É isso aí. Um abraço aqui para o Thiago Dantas, grande João, grande Frank. Abraço aos tops do terceiro tempo. O Daniel David, abraço para o Milton Neves de Monte Santo de Minas. Alô, Monte Santo de Minas, alô, Daniel. O Nelson Donizete Ramos. Aí sim, hein, Rogério Ceni é bom o nome. Manda um alô para nós aqui em Guaranésia. Salve Guaranésia, região metropolitana de São Pedro da União, obviamente. O José Clécio, ele não sai não. Jorge Carlinhos Martins. Está pronto não, podem deixar ele aqui no meu tricolor de aço. É isso aí mesmo, né? O pessoal lá gosta muito do Rogério Ceni, porque desenvolveu um bom trabalho, né? Trouxe o time para a Série A do Campeonato Brasileiro, renovou o contrato, né, para ficar mais uma temporada. Isso aí foi muito legal. Jean Carlos, boa tarde. Rogério Ceni tem que participar do Brasileirão para ver como ele vai sair. Regis Corintiano de Osasco, suspender o Cleison será um grande erro, foi dito no vestiário e pode decidir o título. E vamos discutir isso já, hein, o Regis. E o Bozelli tem que jogar, Gustavo é muito fraco, falo isso desde o início. Ih, rapaz, o Bozelli deve jogar amanhã pela Copa do Brasil contra a Chape. Ivanil de Paula, bom dia, Barra Bonita, curte o terceiro tempo. Alô, Barra Bonita, alô, Ivanil. Somos santistas, ele escreve aqui. O Rogério Silveira, tenho pena do São Paulo, pois o campeonato está armado por Corinthians. O VAR é um aliado fortíssimo do Corinthians. Que isso, Rogério? Sério mesmo? Você pensa assim? Nem eles sabem como usar o VAR. Não é para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, contra um, contra o outro. Eles não estão sabendo usar o VAR. Essa é a verdade. O Wellington Fernandes, grande Wellington. Tomara que dê São Paulo. Grande abraço aos meus amigos. Abraço, parceiro. Pedro Félix, boa tarde. Para o meu Palmeiras, sim. Para quem já teve Jair Pisselli, Celso Roth, com certeza contrataria sim. Porra, Pedro. O Alexandre José da Silva, já começou. O Mário Sérgio Capella. Que é tá avisando o Mário Sérgio que já começou a nossa live. Boa, hein, Alexandre? Obrigado, queridão. Adriano Franco, se o VAR estivesse a favor do Corinthians, como dizem por aí, o juiz teria dado o pênalti a nosso favor no último jogo contra o São Paulo. E quanto ao Rogério Ceni, muito cru ainda. Abraços a todos. É verdade. Sabe por que não deu? Sabe por que não deu o pênalti? Porque não deu aquele primeiro do Ralf.
não deu aquele primeiro. Então, na realidade eles não deram porque o Wagner Love estava impedido. Né? Não, na verdade mas aí é outra história. Aí de repente. Não precisou nem ver a marcação, teoricamente, né? Mas o problema é o seguinte: o Wagner Love participou da jogada. O lance, a bola foi no segundo pau. Eles inventaram esse impedimento do Wagner Love porque foi claro que o Henrique foi puxado pela camisa. Só que como eles não deram o pênalti do Ralf no final do primeiro tempo, eles resolveram também não dar esse pênalti, e aí é que nem, sabe, tem classe aí que você pergunta assim, doutor, queria um parecer contra ou a favor? Então é assim, você pode escolher o contra ou a favor, sabe? Então eles viram a bola bater no braço do Ralf, que estava longe do corpo, e não deram o pênalti. Aí eles chegaram no final do jogo e falaram, nossa, mas e agora, hein? Se a gente der esse pênalti pro Corinthians aos 50 minutos, vai ficar esse lenga-lenga. Corinthians beneficiado pelo VAR, o VAR está ajudando o Corinthians, aí os caras tinham que dar um jeito de não dar o pênalti. Aí ficaram inventando essa do Wagner Love. Olha, também lá em Minas o pessoal fala, um erro não conserta o outro, hein? Eu sei. Até o Roberto Carlos falava isso aí. Eu sei. Edgar Júnior, o Rogério não sai do Fortaleza nem pro Barcelona. Eita! Edinardo Júnior. Olha, Edinardo, tinha um cantor, Edinardo? Tinha Edinardo. Pavão misterioso. Aí, tá vendo? É isso aí mesmo. João Henrique de Oliveira, um abraço para Cândido Mota, no interior de São Paulo. Alô, Cândido Mota e toda a região. Tinha Cândido Motense. É isso aí. José Adeildo. Cândido Motense, essa eu não conhecia. José Adeildo, boa tarde. Por que o Denilson tem vários times patrocinados, sendo que a gente só tem o coração? É nós, Corinthians, é nós, Corinthians. E o São Paulo que nunca ganhou nada. Olha, por que o Denilson tem vários times? Não faço a menor ideia. Luizinho Machado, foi bom o Rogério cair no São Paulo, ele sempre foi nariz empinado, foi bom para ele baixar a bola e ser mais humilde e começar por baixo, o amadurecimento dele vai ser bom para a carreira, abração, Luizinho, só que assim, não foi o Rogério que foi bater na porta do São Paulo para pedir emprego não, hein? Para pedir para começar lá, isso aí foi coisa da diretoria. Então, a César o que é de César, isso é bíblico, hein? Amanhã é nós, Corinthians, contra a Chapecó. Diz aqui o José Adeildo. Josiel Rocha, boa tarde, amigos. Ele já está preparado, sim. É que a vida de treinador é sempre assim. Hoje elogiamos, amanhã os odiamos. José Adeildo manda mais 2 mensagens aqui. Domingo da Corinthians, é nós em São Paulo. Vai ficar mais uma vez, São Paulo vai ficar mais uma vez na fila. Ele é de Itapera, Alagoas. O Márcio Carrareto. Vai Corinthians, Jorge Pacheco, quero o Rogério no meu Inter. Eu ia falar isso aí, cara. O Inter tem uma certa cara de Rogério Ceni. Não sei por que estou pensando isso agora. João Luiz Pires, Francisca Francinilda de Souza, boa tarde, boa tarde. Edson Souza, mandou um palavrão, tá bom. Kleber Tamara Alves, boa tarde, amigos. Acho que a torcida do Corinthians ganha. Não, ele escreveu cacete, não sei porquê. Boa tarde, amigos. Acho que a torcida do Corinthians ganha muita coisa no grito. Se a torcida do São Paulo faz mais pressão, o juiz tinha dado pênalti no Ralf. Abraço para Muzambinho, Minas Gerais. Mas o negócio do Ralf ali, teve um burburinho ali na hora também, ninguém mandou para frente também. Estava no finzinho do primeiro tempo. Luiz Alexandre Faraone. O VAR foi equivocado, foi equívoco implantar o VAR, acho que é isso que ele quis dizer, no futebol brasileiro. Ele é de Iaras, São Paulo. Acho que não foi equívoco implantar, eu acho que era algo que estava pedindo passagem, ia ter que ser implementado uma hora ou outra, só que nós estamos com a falta de critério na solução dos problemas, né? Isso que tem dificuldade. O Sandro Meirahit fez uma coluna no Globoesporte.com dizendo que assim, os árbitros estão se deixando abater, talvez psicologicamente, pela influência do VAR, e vai de encontro ao que o João estava analisando agora. Faz uma coisa, pô, mas a gente fez, mas será que fez certo, será que fez errado, aí depois não fez aquela, não, sabe? O que é certo, gente, tem que ir lá e tem que fazer. E outra coisa, a gente está martelando isso aqui a semana inteira, sempre falando, decisão final tem que ser do árbitro de campo. Árbitro de campo tem que ir lá no monitor, olhar o lance, olha, a gente interpretou que não é... Mas vai lá, dá uma olhadinha.
Pô, e o cara resolve, velho. Deixa a bucha na mão do cara, é o cara que manda no jogo. Eu acho que esse é o grande problema. Quem tá lá em cima tá querendo decidir por quem tá lá embaixo, e quem tá lá embaixo tá se eximindo de culpa e deixando a culpa para quem tá lá em cima. Então eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que quem tá lá em cima não pode ficar 4, 5 minutos olhando, porque são tantos que um olha de um lado, o outro olha de outro, aí o outro olha numa outra câmera e fala, será que foi? Ah, mas aqui não dá para ver, aqui dá. Não. Então fica essa discussão lá em cima, parece um plenário, e aí eles chegam e resolvem e falam pro cara de baixo que fica assim só. Não, e tem que ficar lá 4 minutos pro jogador. Espera, tá vendo? Peraí. Coisa mais... Os caras têm que chegar e falar, o seu árbitro, que nem era domingo, Luiz Flávio, a gente viu que pode ter sido pênalti, vai lá. O Luiz Flávio vai, olha, fala assim... Confere o lance. Eu entendo que não foi. A minha visão foi a que eu tive. Ponto. É ele que segue o jogo. É o árbitro que manda na porra toda. Não, realmente vocês estavam com razão. Teve um lance que eu não vi nesse meio aí, na confusão. Então vamos marcar o pênalti. Quem tem que fazer isso é o árbitro, não é o cara que tá lá em cima, pô. Leandro Oliveira, um time que o Ceni poderia ter uma boa estrutura e condições de surpreender a Chapecoense. No Galo, acho que a pressão seria muito grande. Mas ele segue no Fortaleza e tem respaldo da diretoria. O Thiago Dantas disse que está fazendo a Watch Party lá, que mais uma vez está bombando na TL dele com a nossa live, boa. O Sandro Marmor, Grêmio vai atropelar o Colorado, a final do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. Jefferson Oliveira, eu não contrataria porque temos Thiago Nunes. Estamos bem de treinador ou não? Esse tá fera, hein? Josiel Dourado, Corinthians tricampeão no domingo. O José Adeildo, ele é de Capela, Alagoas. Quem tem Cássio tem tudo na vida. É nóis, vai Corinthians. Capelense. Matheus Leão, não, obrigado, temos o melhor técnico do Brasil, Mano Menezes. No caso do Cruzeiro, o Mano pra mim tá top 2, viu? O Arlindo Domingues, o escudo do Santos. Não, ele e o Renato são os melhores, digamos assim. E sem contar falando só dos brasileiros, né? Não estou colocando o Sampaoli, por exemplo, que trabalha aqui. E nem o Tite que está na seleção. E nem o Tite que está na seleção e também não estaria no top 2 aí. O escudo do Santos mudou, agora a SFC quer dizer Sampaoli Futebol Clube. Não, vamos respeitar a tradição do Santos e manter aqui. O Sampaoli merece muitos créditos por tudo que está acontecendo lá no Santos. Mas vamos deixar o SFC com o tradicional Santos Futebol Clube mesmo. E outra coisa, não encham o saco do Sampaoli se o Santos de repente não ganhar nada no ano. Eu acho que é lógico, o técnico está lá para tentar ganhar, é evidente. Ele tem um elenco muito reduzido, não tem um camisa 9, não tem muita peça de reposição, está tendo que jogar garotos, colocar garotos, e ele é corajoso para isso, está sendo corajoso para isso. Mas olha, como é bonito ver quando joga esse time, sabe? A gente tem que ver futebol assim. Principalmente em competições longas, como o Campeonato Brasileiro, competições como o Campeonato Paulista, que você podia se recuperar, tanto que o Santos se recuperou de 2 goleadas e chegou até a semifinal contra o Corinthians, acabou sendo eliminado de forma injusta no segundo jogo. Então, sabe, porque quando o Santos perdeu para o Corinthians, muita gente já encheu o saco do Sampaoli, sabe? Então, olha, vamos deixar, vamos dar um tempo, vamos torcer para que ele tenha mais material humano para melhorar ainda o que já está bom. E que ele possa influenciar outros técnicos, né? Que ao invés de reconhecer o trabalho do cara, fica melindrado porque o cara elogia o trabalho de um técnico estrangeiro. Você vê, Frank, olha, semifinal, São Paulo e Palmeiras, 0x0 e 0x0. Final, São Paulo e Corinthians, 0x0. Santos e Corinthians, Corinthians 2x1 e Santos 1x0, era para ter sido uns 5 ou 6. Quer dizer, a filosofia de jogo, ela altera até o adversário. Até o Corinthians teve que sair mais para jogar contra o Santos e ganhou o jogo por 2x1 e ganhou o jogo, aquele primeiro jogo ganhou com mérito. Agora os outros jogos, os 3 jogos terminaram 0x0. Sabe? Isso é que é complicado. Diego Archer, São Paulo campeão, 2x1 no domingo, gol do Igor Gomes e do Anthony. Olha que beleza, hein? O Sidney Medina, nosso super fã. Boa tarde, pessoal. Fala, Sidney. Jorge Nascimento, o rapaz da Ferrari. Cheguei, amigos. A Ferrari não faz mais caso de ninguém. Embalamos, João. Ai. Raul Gomes, ainda é cedo, mas futuramente será técnico do Flamengo para assim consagrar sua carreira. Momento flamenguistas aqui, hein? O Jorgão Nascimento e o Raul Gomes. O que falta para o time do Santos ter um bom elenco? A pergunta aqui o Alexandre José da Silva. Dinheiro. E um bom atacante, né?
Bom atacante. Tem um bom elenco. O Santos está no mercado aí procurando. O Santos precisa de dinheiro. O Santos agora está tendo interesse no Rincon. Não é o Rincon antigo. Não é o Fred. Não é o Fred Rincon, né? Esse Rincon é um jogador do Rio de Janeiro. Ele foi destaque na Cabo Friense, no Campeonato Carioca. Botafogo também está de olho. Claro, entre Santos e Botafogo, se os dois tiverem interesse, o rapaz deve vir para o Santos mesmo, né? E foi revelado no Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro. Disputou a 3ª divisão, depois a 2ª. E agora foi bem no Campeonato da 1ª divisão. É uma tentativa do Santos, que não tem dinheiro, e conseguir achar um camisa 9. Olha, e o Santos, pelo menos na década de 80, né? Assim, o Santos sempre arrumava uns bons atacantes. Os caras apareciam lá, ninguém sabia direitinho quem que era. Daqui a pouco os caras estavam enchendo os gols adversários aí. O próprio Juari, Paulo McLaren, o próprio Juari, ele não foi formado no Santos, ele veio do Rio de Janeiro, veio lá de São João do Meriti, eu acho. Ou foi o João Paulo que veio de lá do Meriti. Mas o Juari veio do Rio de Janeiro, novinho, mas veio. Quer dizer, o Santos sempre teve alguns centroavantes que acabaram aparecendo bem por lá, né? Vamos ver se consegue achar. O Santos acabou fazendo o nome dos caras, né? Daniel Bagatini, bom dia amigos, abraços. O Claudemir Silva, diz aí, explica essa tal interpretação. Se não foi pênalti quando a bola bateu na mão do Ralf, tirando a trajetória da bola, que ia pro gol, e a do Antônio Carlos do Palmeiras, que foi lance igual, e aí valeu, deram. Teve lance do Antônio Carlos? Aquele jogo contra o Novo Horizontino. Teve o lance do Antônio Carlos, sim, que foi o pênalti que o Praz defendeu, né? E no jogo da volta do Novo Horizontino também teve a bola que quicou no chão, subiu, bateu no braço do zagueiro e eles marcaram a penalidade também. Não está padronizado. Então, Claudemir, eu acho que os caras, eles mudam de opinião como a gente muda de cueca, velho. Entendeu? Numa semana vale uma coisa, na outra semana já não vale. Nós gostaríamos de explicações aí, mas essa semana de decisão, ninguém quer falar nada, entendeu? O Peu Santos, será que o Brenner estará à disposição para a final do domingo contra o Corinthians? Ele é um bom centroavante, é o garoto da base do São Paulo, né? O Renato Zabalha, como o salário atrasado no River, o Prato seria bom reforço? Opa, para qualquer time. Seria. Prato é um grande reforço. E o grande Paulo Marcelo Mamoni está assistindo a gente. Mamô, grande abraço para você, fera. Ô João, o Cleison vai ser julgado nesta quarta-feira. O Corinthians foi lá, conseguiu adiar o julgamento, aí ele seria realizado somente depois do campeonato, com o Cleison tendo condições de atuar então no domingo. Só que agora o TJD, o presidente Olim, sempre ele, concedeu uma entrevista para o Wall Sport e avisou, não, o julgamento vai ser nessa quarta-feira. E aí, João? Sabe o que vai acontecer? Ai. Nada. Bom, mas nada é alguma coisa, porque se não acontecer nada, São Paulinos vão ficar fulecos da vida. Nada. E se punir os jogadores, os corintianos vão ficar fulecos da vida. Sabe por que eles estão querendo fazer isso? Aquilo que eu falei. Na sessão do Cleison... Entregar o campeonato zerado. Não, na sessão do Cleison, não vai ter só ele julgado. Não vai ter só ele julgado. Vão ter vários outros jogadores. Vai ter jogador do Santo André, do Frank, vai ter jogador do Zé Bonifácio, vai ter jogador do Comercial de Ribeirão Preto, um abraço ao nosso querido Tomires, vai ter jogador aí da Portuguesa Santista, vai o Rodriguinho, que foi expulso no último jogo. Estou citando uns exemplos. Aí o que vai acontecer? Aquilo que eu falo sempre com o tribunal, não só da Federação Paulista, mas qualquer tribunal. Rodriguinho da Portuguesa Santista, vias de fato com o jogador adversário na Inter de Limeira. Relator, eu dou um jogo. Você, dá um jogo. Você, dá um jogo. Você, dá um jogo. Pronto, um jogo pro Rodriguinho. Jogador do Zé Bonifácio. Relator, 2 jogos. Acompanha o relator. Agora é o Cleison do Corinthians, que vai ser julgado. Aí vai ter televisão, rádio, câmera. Hoje em dia tem um monte de TV a cabo, né, que só fala de esporte, transmitindo ao vivo, julgamento. Aí, relator. Meus senhores e minhas senhoras, ele fez uma atitude que não deveria ter tomado, mesmo sendo no vestiário, e o cara fica 15 minutos falando e dá o voto dele. Segundo a votar, meus queridos, minhas queridas, fica mais 15. O cara
os caras querem aparecer, tá na cara isso. Mas é mais velho do que andar pra frente. Quando a suspensão do Rodriguinho da Portuguesa, do Zezinho, do Zé Bonifácio, os caras decidem tudo em 3 minutos. Se muito, 3 minutos. Aí quando é alguém do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, que dá ibope porque é véspera de campeonato, aí os caras falam 15 minutos cada um, porque é hora de aparecer pra câmera, pro holofote, sabe? Todo mundo assim é lá. E não é só lá, no Rio de Janeiro, CBF, STJ, tudo. Quando tem um julgamento desse, para bater o pênalti aparece todo mundo. Ninguém falta no julgamento. Tem outros aí que é só jogador do interior, que não refresca nada, que você vê que fizeram aquele julgamento lá que não tinha ninguém para julgar. Tinham 4 substitutos, porque ninguém apareceu. Agora vê se nesse do Cleison alguém vai faltar. Ninguém. Os caras ficam 20 minutos na câmera e discorrendo sobre o assunto. Sobre um chupa-claus. Imagina, o cara vai ficar 20 minutos discorrendo. Podem aguardar isso. Esperem depois do julgamento que eu vou vir aqui falar pra vocês se não aconteceu isso. Só que aí eles vão aparecer, ficar 2 horas falando e vão absolver o Cleison porque não vão querer deixar um cara desse fora da final. É isso que vai acontecer. Paulo Ferreira, boa tarde, Frankfurt, sou corintiano, moro em Guaianazes, manda um alô pra mim. Alô Guaianazes, alô Paulo Ferreira, Matheus Leão, cada time tinha que ter o direito de pelo menos 2 pedidos de conferência do VAR por tempo, assim tirariam dúvidas de alguns lances cruciais, fica a dica. Mas isso aí passou pela cabeça dos caras, você acha que não? Eles não querem fazer como vôlei, o tênis, esportes que tem o desafio à disposição dos times. O VAR, ele é um artifício da arbitragem, não dos times, entendeu? Ele é um auxiliar de arbitragem, ele não é algo que esteja à disposição dos clubes. E não adianta, o clube pode pedir na hora do jogo, se o cara errar no VAR não vai adiantar nada. Jorge Nascimento, destaque olímpico, Botafogo do Rio de Janeiro está de férias de novo, João. Tá zoando, hein? E o Botafogo subiu da Série B para a Série A na Superliga de Vôlei, hein? Foi campeão da Série B, o time do Botafogo. Em compensação, perdeu o Campeonato Carioca pro Flamengo no Remo no final de semana. E no feminino, o Flamengo subiu, Aliás, no masculino subiram quem, João? Botafogo e Blumenau, né? E no feminino subiu o Flamengo e a outra equipe eu não vou lembrar, infelizmente. Mas daqui a pouco a gente confere também. No final de semana, o Flamengo ganhou do Botafogo no Remo, no Campeonato Carioca. O Alessandro Henrique Bertazzi, futebol brasileiro é resultado, por isso os técnicos gaúchos se dão bem. Retrancam e não perdem o emprego. Carilli é cria de gaúcho, Timão rumo ao tri. Olha, José Barbezani, podem marcar o velório do futebol brasileiro, já era. Gostei dessa. Antônio Flauzino, meu Deus, prato é bom só para comer, temos que trazer Ricardo Oliveira de volta. Ué, você prefere os talheres? Entendeu? Moleque! Mas o Ricardo Oliveira, o Santos já tentou, não deu. Prato seria um grande reforço. Prato é goleador, cara. Prato é muito bom jogador. Muito inteligente, não é só goleador. E outra coisa, ajudou muito o River Plate a conquistar a Libertadores no ano passado. E o São Paulo ainda ganhou uma grana, hein? 2 milhões. Elias Rangel, temos que entrar em campo concentrado sem ganhar o jogo, independente do time do Corinthians. São Paulo ganha na arena. Aposto Elias. Renato Zabalha, se o Hernanes tivesse começado no primeiro tempo, teria mudado alguma coisa no time do São Paulo. O João falou isso aqui ontem. Só não sei se ele tinha condição para 90 minutos. Eu acho que para o fim de semana, sem o Lisieiro, ele vai entrar com o Hernanes. Porque aí o Hernanes também já tem uma semana mais de preparação. A gente tem que tomar muito cuidado em algumas críticas, porque a gente não está dentro do departamento de fisiologia do clube, o departamento físico. Então, tecnicamente, sem o Lisieiro, eu começaria com o Hernanes. O que eu disse é que o Lisieiro, em forma e sem se machucar, se ele fosse titular, não começaria com o Hernanes naquela vaga, como terceiro jogador de meio campo. Começaria com o Igor Gomes e aí sim deixaria o Hernanes para o segundo tempo. Agora, sem o Lisieiro, eu começaria com o Hernanes, mas depende da condição física. Vamos lá para as mensagens finais. Bonita blusa, Frank. Como diria o saudoso Osmar de Oliveira, caro não é a blusa, e sim a passagem. Ô, Jorjão, Jorge Nascimento. O Alexandre José da Silva, isso aqui é outlet, amigão. O Alexandre José da Silva, isso mesmo, o famoso 15 minutos de fama, tá falando do julgamento.
Humberto Souza, sim, 2019, tomara que ele seja campeão cearense, meu tricolor campeão paulista. O Jorjão é outlet do Saltgrass Mills, aquele shopping que fica lá em Miami, sabe? O Peu Santos, acho corretíssimo o julgamento do Cleison, pois depois que acabar o campeonato não tem mais graça, pois só vai servir de punição se isso ocorrer no próximo Campeonato Paulista, se o jogador ainda estiver no clube, é claro, tem tudo isso também. Que não do Ganso, né? O Ganso pegou 9 jogos. Só que no Campeonato Carioca, o Fluminense caiu fora, ele vai cumprir só no ano que vem se ficar, né? E também tem gente que gosta de aparecer mais que os outros, né? É o que eu tô falando, é julgamento. Daniel Bagatini, Falcão Garcia está acabando seu contrato e quer voltar para o futebol sul-americano. O Vélez já consultou para trazê-lo. Vocês acham que seria uma boa para o Palmeiras? Pois o Verdão tem maiores condições. O que vocês acham? Seria uma boa para quem trouxer, bicho. Robson Lima, eu tô de volta, abraço de Manaus, Flamengo campeão absoluto, alô Manaus, grande abraço Robson. Jean Paz, não acredito que o Rogério Ceni teria o mesmo desempenho em time grande, porque lá a pressão é maior e os técnicos têm pouco tempo para trabalhar. Trabalhar no futebol nordestino em times grandes como Ceará, Fortaleza, Bahia e Vitória tem pressão também, viu, irmão? Boa tarde, Rogério Ceni será uma boa aposta do Galo, aposta o Pedrão Maravelli. O Nelson Caetano, Ricardo Oliveira continua no Galo, vai ser campeão e artilheiro do Brasileiro. Para mim, os 2 melhores artilheiros, os 2 melhores atacantes do Brasil estão lá em Belo Horizonte, Fred e o Ricardo Oliveira, tá bom? Ô João, vamos dar uma passadinha aqui, ver o que tem de jogo hoje pra gente só destacar, né? Sul-Americana, Zulia e Nacional Potosí, boa sorte para os dois. La Equidad e o Independiente FBC, o Colón, aquele mesmo, e o Deportivo Municipal, Clube Deportivo Municipal. Na Copa do Brasil tem o início daquela disputa dos atrasados, né? Vila Nova e Bragantino do Pará, né? Um jogo hoje, o outro no fim de semana. No sábado. Aí, olha que coisa. Tudo por causa da Ponte Preta, que foi entrar, perdeu 2 vezes. O outro no sábado. Não precisava passar essa vergonha, hein? O outro no sábado. Aí essa fase da Copa do Brasil começa nesse meio de semana, só que quem passar desse confronto vai começar contra o Juventude e só no outro meio de semana que esses 4 jogos já vão estar terminando. Aí fica esse pendente para começo lá de na maio. frente. Nós passamos a tabela aqui, tá na tabela isso aí. Aliás, Ponte Preta empatou 0-0, perdeu nos pênaltis. Red Bull Brasil, jogo único, foi o campeão do interior do futebol paulista. Aliás, merecidamente, porque fez a melhor campanha até do que o time que está disputando a decisão. Né? E é isso, né? Copa do Brasil hoje, Sul-Americana. Tem Liga dos Campeões, Barcelona e Manchester, Juve e Ajax. João, rapidinho aí, destaques dos jogos. Juve favorita, não jogou bem lá contra o Ajax na Holanda, mas em casa, com o Cristiano Ronaldo, Juventus é bem favorita. Barcelona é favorito, joga em casa, já ganhou a primeira, mas o Manchester é um time de camisa, um time perigoso. Eu não descarto, é aquele negócio, a Juve eu coloco 95% favoritismo. O Barcelona eu coloco em 70%, eu dou uma chance de surpresa para o Manchester United. A conferir, como diria um amigo nosso, hein? Bom, o Jorge Nascimento quer saber se a Band tem projeto de criar um fantasy. Cara, não sei, acho que não. Desconheço essa informação. Vou perguntar para o Milton Neves, que ele trabalha lá, ver se ele sabe de alguma coisa. Aí eu te informo, tá bom? Tem destaques olímpicos, João? Olha, saiu hoje a tabela das finais da Superliga Masculina de vôlei, né? A decisão vai começar no dia 23, na terça-feira, aqui no ginásio da Vila Leopoldina, o SESI pegando Taubaté. Já saíram todas as datas, né? Mas esse é o primeiro jogo, terça-feira. E no domingo, dia 21, começa a decisão do feminino. O primeiro jogo será em BH, entre o Minas e a equipe do Praia. E uma notícia interessante, o Frank, surgiu esses dias... Ainda do vôlei, não? Não, do levantamento de peso. A gente teve a confirmação de um doping, de um exame antidoping que foi comprovado do uzbek Rustam Jangabaev. Ele foi terceiro colocado, medalha de bronze no Mundial de levantamento de peso em 2018, mas foi pego no exame antidoping. Aliás, nessa competição ele é o 6º já que é pego em exame antidoping, o 6º participante, porque o levantamento de peso quase saiu do programa olímpico e a Federação Internacional prometeu mais rigor nos exames e mais rigor para punir realmente a dopagem dos atletas. E o curioso é que o 4º colocado nessa competição foi o Fernando Reis, brasileiro, o grande Fernando Reis, parceiro, amigão, que ficou em 4º. E se ele for suspenso e a medalha for cassada, o Fernando Reis vai ganhar a medalha de bronze
e vai ser o primeiro brasileiro medalhista no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. O que falta? A confirmação da Federação Internacional, que não houve ainda, de quando foi esse exame. Se o exame for anterior ao Mundial, ele será suspenso, mas a medalha pode não ser cassada, porque o exame... Aliás, se o exame foi depois do Mundial, ele será suspenso, mas a medalha pode não ser cassada. Se o exame for antes do Mundial, se ele foi feito antes do Mundial, aí sim passa a valer a cassação da medalha e o Fernando pode ficar com a medalha. Tomara que isso aconteça, né? Porque o Fernando é um batalhador, está lá nos Estados Unidos, tem uma academia aqui em São Paulo, tem uma academia com o mesmo nome lá nos Estados Unidos, né? E tomara, porque é um batalhador, aí sabe... daqueles que são quase isolados, tem pouco apoio, pouca verba, pouco dinheiro, teve uma força muito grande na presença do Edmilson Dantas, que é um ex-atleta de levantamento de peso, que é dirigente agora, que ajudou muito no crescimento da carreira do Fernando, né? Os pais do Fernando, que sempre deram uma força muito grande, seu Horácio, que foi incentivador do filho, né? A dona Silvia também. Então, boa sorte. Tomara mesmo que aconteça, que não tem essa de que, ganhou a medalha porque o outro estava dopado. Se o outro estava dopado, tem que perder a medalha mesmo. É claro, pô, infringindo as regras do jogo. Um abraço para o Jean Paz, ele acha que o Ajax vai aprontar contra a Juve. Pascoal e Viviane Massatelli, boa tarde, amigos da mesa. Quem ganha o Paulistão? Para mim vai ser o Corinthians. O João mantém aí o São Paulo? Agora eu mudo para o Corinthians. Eu acho que jogo ir de volta você tem alternativas antes de começar um e antes de começar o outro. Acho que agora o Corinthians é favorito. E olha, um abraço especial para o Milton Blay, deve estar acompanhando a gente lá em Paris. As últimas horas tristes para o mundo inteiro, né? E o Blay, acho que de forma ainda mais... especial, sentiu essa dor, né? Porque é tantos anos lá em Paris, vivendo, morando, trabalhando, força para todo mundo aí, né? Uma tragédia realmente, o que aconteceu lá com a Catedral de Notre Dame, né? Um incêndio que destruiu um patrimônio da humanidade. É isso aí, mas vamos, todo mundo, na medida do possível, né? Acho que até as empresas, clubes de futebol, federações já manifestaram interesse em auxiliar na reconstrução da catedral, né? Que as coisas tomem jeito aí, mas infelizmente mais uma tragédia que marca aí a história da humanidade. Mas dos males o menor, né? Pelo Claro. a gente não teve vítimas, Claro. e o combate ao incêndio foi absolutamente perfeito no que deu para ser feito, né? E praticamente todas as obras, muitas obras de arte, elas foram salvas. Então a estrutura que ficou muito danificada, mas sabe, isso a gente vai ter que entender que essas obras elas não são intermináveis para a vida inteira, né? Agora é a questão de se refazer a catedral, que é um símbolo, é um marco não só de Paris, mas do mundo. Um abraço, Blay, para você aí em Paris, hein? E você gostou da nossa live? Deixa um like aí pra gente, certo? Uma curtida maneira aí. Nos comentários também, acrescente comentários aí ao longo do dia, lembrando que a live fica disponível lá no nosso Facebook e em versão podcast também lá no terceirotempo.com.br ou lá no SoundCloud ou nos maiores agregadores aí, no Stitcher, no iTunes, no Spotify. Você pode acessar lá, procura lá Terceiro Tempo, já marca lá nos seus favoritos, porque aí você vai sempre ter as lives também à disposição para você baixar e ouvir quando você quiser, tá bom? Os dois patacões aqui falando de futebol, contando com a sua participação. Valeu? Obrigado, gente. Até a próxima aí. Um abraço para o Marcelo Cruz, que está sempre querendo que a gente fale do Neymar. Hoje nós não vamos falar não, tá bom, Marcelo? Ai, tchau, pessoal. Grande abraço.